onde a gente foca, expande. Né? Então, eu amo, é do Fonseca essa, né? Ele trouxe de alguém, mas é dentro do curso dele que eu aprendi. Mas é justamente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está focado nos nossos problemas e a gente só vê mais problemas chegando, mais problemas aumentando. E quando nós olhamos para os nossos potenciais, para as nossas qualidades, para aquilo que a gente pode desenvolver, para os nossos sonhos, isso também expande. Então, a gente ter esse olhar mais positivo mesmo da vida, que faz com que a gente se torne pessoas melhores e a gente galgue novos patamares. Eu acho que a grande mensagem é: escolha qual é o foco que você vai dar, né? Escolha o que você quer expandir. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazerzaço de receber aqui no Desconstruindo. Para mim é Bia, mas a Fabiana, a Bia, ela... Como que eu vou descrever a Bia? Porque a Bia, ela já passou por tantas transformações na sua vida pessoal, na sua vida empresarial. Ela tem um movimento de negócio, de desenvolvimento humano, de mãe, muito grande, muito profundo. Tudo que a Bia faz, ela faz com muita profundidade e muito bem feito. Eu já utilizei os produtos da Bia, ela é sensacional, mas eu não vou ficar falando muito dela, vou deixar ela se apresentar. Hoje a gente quer trazer muito sobre o movimento empresarial dela, sobre o movimento dela de mãe, sobre a transição de carreira dela. Ela tem muito para entregar, vou tentar explorar ao máximo da Bia aqui hoje, então fica aqui no canal que a gente vai entregar um episódio lindo para vocês, eu tenho certeza. Seja muito bem-vinda, Bia! Obrigada, Lu, que honra estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Vim de Belém, né, para estar aqui em São Paulo para fazer essa gravação, fico muito feliz. Muito honrada, e para falar um pouquinho da minha trajetória, né, hoje eu acho que eu posso me considerar, em primeiro lugar, mãe, né, eu tenho um filho de 2 anos, e isso mudou completamente a minha vida. Eu vim de uma família, sou de uma família de empresa familiar, a vida inteira trabalhei, eu falo que eu cresci para trabalhar com meu pai, porque a vida inteira eu tinha muito orgulho, muita admiração do que ele fazia, então fiz administração, fiz mestrado em gestão empresarial, tudo para poder me tornar aquela filha sucessora do meu pai empresário, né? Então, por muito tempo eu trabalhei nessa empresa familiar, até chegar do momento que eu resolvi abrir meu próprio negócio, que foi um negócio dentro da mesma área, mas que era um negócio próprio, era uma empresa de móveis de madeira, móveis de madeiras rústicas, né, que era feita a partir do aproveitamento da madeira. Sim. E então tinha um propósito, né? Eu sempre gosto muito de trabalhar com as coisas com propósito. Tinha um propósito de resgatar a alma da floresta. Tanto é que o nome da empresa era Arbor Forest Soul. Falo era porque quando eu engravidei, eu resolvi encerrar essa fase da minha vida, esse ciclo, né? E eu falo assim que não foi um ponto final, eu acredito que tenha sido um ponto temporário, porque eu resolvi me dedicar ao meu filho ao máximo nesses 3 primeiros anos de vida dele, né? Então, sempre fui também da área do desenvolvimento humano. Desde quando eu iniciei minha empresa, eu já trabalhava com numerologia, já era terapeuta, e continuei desenvolvendo esse trabalho em home office, em casa. Então, junto com a minha parte da maternidade, eu consegui desenvolver esse trabalho. Então, continuo empreendendo, só que agora dentro da área do desenvolvimento humano. Você sabe que eu brinco que quem vem de família de empreendedores vai empreender de alguma forma. Você, por mais que eu falo, mesmo que você seja CLT, você vai empreender dentro do negócio. Tá na veia. A gente sabe disso, porque nós viemos de famílias assim, né? Eu não consigo parar. Eu estava grávida, trabalhando, né? E engravidei, tive meu filho com 3 meses dele, eu resolvi ficar 3 meses parada, que foi muito desafiador para mim. Eu imagino. Né? Mas aos 3 meses já comecei a atender, inclusive isso que eu ia te perguntar, fase, quando né? Você fez o meu mapa numerológico, meu mapa numerológico, porque você, assim, eu te procurei para você fazer o meu mapa numerológico empresarial, isso. Né? Só que para a gente fazer o mapa, até gente, ela vai explicar, gente, mas para você fazer o mapa numerológico empresarial, você tem que fazer o pessoal
pessoal, né? Exatamente. Eu já tinha feito o pessoal antes, mas você falou, não, olha, a gente precisa olhar novamente, né? Passar um pente fino aqui em tudo, para a gente criar. Por quê? Porque quando eu abri a empresa de mentoria, né? A Luana Claudino Treinamentos... Exato. Eu falei, não, eu quero fazer direitinho, então eu quero fazer o mapa numerológico, eu quero fazer tudo que tem que ser feito. E daí eu procurei você. Isso. Né, pra gente fazer isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento que você tá fazendo, do trabalho de numerologia, porque, assim, para quem as pessoas que não estão dentro do desenvolvimento humano, na maioria das vezes não entendem a importância que o mapa numerológico pode trazer para a empresa. Por exemplo, daí eu vou fazer um parênteses aqui. A empresa da família, quando a gente teve que abrir um segundo CNPJ, meus pais abriram, antes da gente assumir, eles abriram um segundo CNPJ. A data do segundo CNPJ... A Dayana, que é minha irmã, que também é numeróloga, falou que tinha um prazo lá. A empresa tinha uma data de finalização. Finalização tinha. E realmente a empresa finalizou, entendeu? Então, não, assim... mas tem muito sentido, né? A numerologia, ela é uma ferramenta científica mesmo. Foi desenvolvida por Pitágoras lá, 600 anos antes de Cristo. Então, foi um filósofo que era alucinado por matemática, né? Então ele falava que a vida podia se resumir em números. Então ele identificou, através de comportamentos humanos, ele começou a identificar e traçar esses números. Então, o que o mapa numerológico natal, o pessoal fala? Ele fala sobre várias camadas do seu ser, ele fala sobre a sua personalidade, fala sobre seus desafios de vida, seus grandes potenciais. E o mapa empresarial é como se fosse um mapa com o nome e a data de abertura da empresa. Então, é como se fosse esse mapa pessoal, só que voltado para a empresa. E o que ele demonstra? Ele demonstra se a sua empresa está com energia boa para vendas, ou se, de repente, ela não tem fins lucrativos, porque às vezes você abre um negócio sem fazer o mapa numerológico e você vai somar lá os números, dá uma empresa que é sem fins lucrativos. Deus e aí você tá patinando ali, você não tá entendendo por quê. Ontem mesmo a gente estava falando sobre um caso desse que eu li e mudei, né, o nome, através, claro, a gente junto ali mudou o nome da empresa, e a partir dali começou a assinar vários contratos grandes. Por quê? Porque realmente mudou a energia, né? Então, essa energia do mapa empresarial, ela conta muito de acordo com a classificação que a empresa está, com a atuação dela. E só que, por que eu falo que tem que fazer o mapa da pessoa? Porque 70% da energia da empresa é a energia da pessoa, do sócio. E daí é muito legal você falar isso, porque quando a gente foi fazer o meu mapa, eu já tinha um nome, a minha empresa estava em processo de abertura, eu fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu fui procurar você. E daí a Dayana me falou, Luana, você não vai fazer o mapa? E daí ela faz, daí eu falei, não. Ela falou, não, mas eu não gosto de fazer empresarial. Procura a Bia, que a Bia é excelente nisso. E ela vai te ajudar. E quando você olhou o nome da minha empresa, você falou assim, Lu, o nome não está ruim, mas você precisa colocar um N a mais. Para ele ficar equilibrado. E daí eu coloquei, daí o meu é Luana Claudino. E daí tinha colocado, eu já tinha mandado fazer a tipologia já estava tudo pronto, tava tudo pronto. E daí eu falei, daí no N não dava leitura na tipologia que eu tinha feito, na tipografia, na tipografia que eu tinha feito. E daí você falou, não, pode ser ou no Luana ou no Claudino, e a gente adequou, né? Colocou no Claudino o segundo N, né? Então, assim, essas questões todas do desenvolvimento humano, ele traz para a gente dentro da empresa também movimentos que fazem com que a energia do negócio transite de uma forma diferente, né? E é interessante falar, né, Lu, porque desde quando você fez o mapa para hoje, nossa, eu não estou falando que foi só o mapa, mas o que você cresceu, o que você vem, né, aí galgando, desenvolvendo, né? É um trabalho lindo, maravilhoso. Eu te admiro demais. Ai, que bonitinho. E daí foi até uma coisa que a gente estava falando antes dos bastidores, né? A gente falando as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, o quanto a gente, pessoas sérias, né?
o quanto a gente tem que se desenvolver intelectualmente para que a gente possa entregar muito investimento. É muito investimento, né? Investimento não só financeiro, mas investimento de tempo, né? Então, mesmo eu, enquanto eu estou em casa, né, que eu fechei a empresa, mas trabalhando de casa, eu tenho que ter o meu tempo de dedicação para estudo, para foco, para imersão, né? Eu também voltei para essa área de educação parental, depois que meu filho nasceu. Eu falei assim, não, eu quero dar o melhor para o meu filho, eu não quero gerar esses traumas que são gerados, né, nas nossas gerações anteriores. Sim. Então, fiz certificação nessa área, comecei a desenvolver a área da neurociência também para estudar o cérebro humano, justamente como é que ele funciona na infância. Então, a gente investe muito, né? E a gente tá ali sempre buscando se aprimorar para poder estar levando isso para os nossos clientes, né? E daí é uma coisa que é importante a gente falar para os empresários hoje, que daí, pensando na sua história de vida e de trabalho, né? Sim. Tudo que eu, como conheço a Bia já há mais tempo, né? Todos os seus movimentos de trabalho, você aprofundou bastante em conhecimento, né? E daí eu acho que a dica de milhões aqui que a gente precisa deixar para as pessoas que estão assistindo, por mais que você esteja pequeno ou grande, o que vai te libertar e te levar para o próximo nível é o seu conhecimento. É o conhecimento, é a busca no conhecimento. Não, esses grandes gurus da internet, eles falam, né? Olha, se você tiver um valor para investir em algo, investe em si. Sim. Investe em si, porque é aí isso que vai fazer toda a mudança, né? Não vai colocar em ativo, não vai colocar em nada. Investe em você. Porque você consegue aumentar o valor da sua empresa. Porque se você que traciona a sua empresa, você precisa investir em você. Você tem que investir em você. Depende do seu conhecimento, né? Sim, então assim, eu vejo assim, igual quando você trabalhava na empresa da família, você foi fazer um mestrado. Sim. Você não foi fazer um cursinho, né? Você foi fazer um mestrado para se aprofundar nisso. Sempre busquei me aprofundar muito, me especializar dentro daquela área que eu estava atuando. Exatamente. E agora eu quero que você fale um pouco, porque assim, eu conheço a Bia vindo nessa trajetória, dentro do desenvolvimento humano, você assim, você conhece os grandes players, você conhece os grandes teóricos aí dessa área, assim, alguns a gente troca figurinha, sim, que a gente já fez, muito, né? Fizemos muitas coisas iguais, né? Mas tem muita gente que você conhece, principalmente na parte de neurociência. Eu gosto muito, eu sou uma entusiasta dessa parte do conhecimento humano voltado para a parte infantil de crianças. Sim. Por quê? Porque eu sou uma mãe neurotípica, então a minha filha tem algumas necessidades que a gente precisa olhar o emocional dela para conseguir que ela tenha um desenvolvimento melhor. E você vem aprofundando nisso, apesar de o Bento não ter nenhuma questão, né? Não. Você vem ajudando mães, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco disso, desse trabalho que você está fazendo agora, desse seu empreender voltado para mães. É interessante, Lu, que esse meu projeto ele começa muito antes dele ter surgido na minha vida, porque eu nunca me imaginei trabalhando com mães, né, com a figura feminina, porque sempre foi um grande desafio para mim, né? Quando eu era pequena, que a minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos, eu sempre tinha um olhar para o meu pai, para o olhar empreendedor, né, a minha admiração era voltada para ele. Então, assim, eu acabava não valorizando tanto essa figura materna presente em casa. E o que acontece depois que eu engravido, depois que vem a minha maternidade? Eu olho para minha mãe com tanta admiração, falei, que bom que a minha mãe pôde ficar em casa e cuidar da gente, né? Que bom que ela dedicou a vida dela a gente, porque isso fez toda a diferença na minha vida. E eu quero fazer um pouco disso para o meu filho, sabe? Então, foi uma cura. Uma cura dentro de mim para esse olhar para a mulher feminina que olha para os filhos, que olha para o marido, que fica na casa, mesmo que eu esteja empreendendo, eu estou hoje num papel que eu nunca imaginei que eu estivesse. E dentro disso surgiu o projeto para trabalhar com mães, que é a figura materna, que é a figura feminina, que eu nunca imaginei trabalhar, porque eu sempre me senti muito nesse papel masculino, sabe? Do empreender, do sair de casa e trabalhar. Nunca fiquei em casa por muito tempo sem trabalhar. Então, hoje, eu fazendo esse trabalho, para mim está sendo uma cura para mim, e poder levar isso para outras mães também é gratificante para mim. Por quê? O que acontece? Esse trabalho é voltado para a educação parental, baseado na neurociência. É o olhar do cérebro humano
desde o seu desenvolvimento, né? Então, você educa baseado no desenvolvimento da criança e não baseado naquela educação tradicional, rígida e rigorosa, e muito menos nessa permissiva que você deixa o filho fazer tudo o que quer. Então, é Porque um tá caminho do muito meio. 80, Tá, né, Bia? porque assim, os pais, eles estão querendo fazer o oposto, né? Assim, eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Aí ele vai e deixa ali o filho fazer o que quer. Só que isso também é uma educação permissiva que é péssimo para o filho, porque ele vai crescer um adulto que não sabe se frustrar, que não sabe ouvir um E não. não tem, e daí uma coisa que é muito importante da gente falar, que é a questão dos limites para as crianças, né? Aham. Então, assim, quando a gente cria uma criança sem limite, a gente cria um adulto que pode desenvolver vários transtornos Vários, aí vários. e uma dificuldade muito grande de estar em sociedade, Sim, né? E daí vem várias questões que a gente está vendo agora que não param em empregos, com entendeu? certeza. Tem Não um. sabe lidar com as pessoas, né? Tem essa Sim. dificuldade de relações sociais, porque a base da relação social, ela é importantíssima pro filho, né? Então, você precisa aprender a viver em sociedade, você precisa respeitar os limites das outras pessoas. Se você não respeita o limite dos seus pais, né, que estão ali para poder ter esse poder de hierarquia sobre você, você vai respeitar os limites de quem? Então, aí Exatamente. vem esse caminho da neurociência, que é uma educação mais consciente, baseada no quê? Naquele desenvolvimento do cerebral infantil, o que que aquela criança ela já é capaz de corresponder e o que que ela não é capaz e o que que você precisa fazer para se regular, para saber regular essa criança. Então é um se reeducar para educar, porque senão você vai educar de acordo com os seus com a sua criação, com a criação que você teve. Aí você está reproduzindo, Aí né? Que a você constelação reproduz, fala muito você sobre isso, reproduz muito. né? Aí ou você reproduz ou você repele, né? Eu vou fazer É. igualzinho ou vou repelir e fazer completamente o oposto. E nenhum dos dois lados é positivo, né? Até porque quando a gente fala, né, por exemplo, da constelação, a gente fala do honrar, né? Do honrar. E daí, assim, a gente não pode excluir. O que a gente se transformou hoje faz parte Faz do que a gente parte. recebeu ali, né? Claro, claro. Do pai e da mãe. Então, Exato. assim, o total repelir ele é ruim e o total reproduzir Repetir. ele é ruim É também. claro, até porque nós viemos para ser a evolução dos nossos pais, né? Se a gente está Exatamente. reproduzindo comportamentos, onde está a evolução aqui? Exatamente. Eu falo que todos os podcasts, eu repito a mesma frase. O que a gente veio fazer aqui? Né? Porque as pessoas precisam ter esse entendimento, se Exatamente. desenvolver como ser Se desenvolver humano, como ser humano. prosperar Sim, e ser feliz. Se você não está exatamente. conseguindo essas 3 tríades aqui, Uhum. filho, vai recalcular a rota. A Porque numerologia fala exatamente isso, Lu. A numerologia ela tem a premissa de que todas as pessoas vieram para ter felicidade e sucesso nessa vida. sim, Se você não é feliz e se você não tem sucesso, algo está errado. Então, claro que nós temos os obstáculos, temos os desafios. Você veio para vencê-los, você não veio para ficar neles. Você sim. veio para estar ali, né, se desafiando e se vencendo a cada dia. Então, a sua busca pela felicidade, pelo sucesso, ela tem que ser constante. E ela não tem que ser algo que vai ser lá no final da sua vida. Não, ela tem que ser durante a sua jornada, Sim, né? é uma construção. E daí, outro entendimento que a gente tem que trazer para as pessoas é o seguinte: que o que é felicidade para mim é diferente para você, Sim, entendeu? Então, claro. assim, eu vim esses 3 dias de uma imersão de desenvolvimento humano, que na verdade não é nem desenvolvimento humano, ele fala Uhum. sobre posicionamento. Só que eu falo, Sei. ele diz que fala sobre Mais posicionamento e entrega abrange. Aham. desenvolvimento humano, né? Sim. Então, assim, foi muito legal. Por que que foi muito legal? Porque ele começa o programa falando: quem é você? Você só vai conseguir se posicionar se você souber quem é você. Muito bom. É muito bom. E Muito. daí quais são os seus valores, entendeu? E o seu diferencial exatamente o quê? É o que você é, a sua história de vida, né? Então, se você não se conhece, se você não sabe quem é você, como você vai conseguir se posicionar? E daí Faz todo sentido. e qual que é o entendimento? Esse quem sou eu é uma construção. É, É diário, constante, permanente. exato. Só que assim, só que você tem que saber minimamente qual a sua estrutura de valores, de percepção de vida, para que você possa ir melhorando tudo isso ao longo da vida. Mas a sua estrutura, a sua raiz, né, ali, vamos dizer assim, na construção civil, que diz o seu Sim. baldrame, né, a sua Aham. raiz são os seus valores, os seus valores mesmo, Sim. né, para que você possa ir se desenvolvendo em cima disso. E
E daí é algo que a gente precisa ter essa visão que para a gente se posicionar como empresário, a gente precisa saber quem a gente é. E daí a gente vê muitas empresas hoje no mercado muito perdida na sua estruturação de desenvolvimento, de crescimento. Por quê? Porque não sabe quem são, não tem a base. Não tem a Entende? base. Não tem a base. Uhum. Então, assim, a gente precisa trazer esse movimento do desenvolvimento humano para dentro das empresas. Perfeito, exato. Por quê? Para que elas possam se desenvolver. Então, assim, como que você vai conseguir desenvolver a sua empresa sabendo quem é você e aonde você quer chegar? E aonde a sua empresa quer chegar? Porque, assim, antes do CNPJ vem um CPF. Então, eu preciso integrar esses dois para que a gente consiga evoluir. E o que vai trazer essa integração é o desenvolvimento humano. E você falando isso, eu lembro da época da empresa, uma das coisas que eu mais focava, como eu sou dessa área, então eu levava treinamento de desenvolvimento humano para eles, e o quanto eu via a equipe unida depois desses treinamentos, assim, porque primeiro eles se sentiam valorizados e eles se sentiam mais à vontade com os outros, sabe? Depois deles trocarem ali coisas pessoais mesmo deles, assim. Então, você percebe que a equipe muda e a equipe mudando, a empresa tem uma tendência aí cada vez mais para cima, né? Se desenvolvendo cada vez mais. É extremamente importante essa questão do desenvolvimento humano dentro do negócio, sabe? Dentro. E daí a gente precisa ter várias percepções, né? Daí, por exemplo, o empreender da mulher é diferente do empreender do homem. E daí, assim, e eu tive lá dentro desse curso, eu tive muita percepção disso, sabe? E tá tudo bem ser diferente, porque a mulher, ela tem outros papéis. Sim. E daí hoje a gente vê, inclusive, muitas doenças femininas, né? Sim, sim. Nas mulheres, o câncer de mama, endometriose, entre outras aí acontecendo. Por quê? Porque as mulheres estão com a sua energia masculina muito forte. Muito forte. E daí querendo, não digo nem querendo, mas até para estar no mercado ali, competindo ali com os com os cargos, Sim. você tendo que trazer um masculino muito forte. E daí, isso, vamos dizer assim, que acaba estourando no físico, né? No físico, né? O corpo sente, né? Não tem... corpo fala, né? O corpo fala. Não tem como. Se você não consegue usar a sua feminilidade dentro do seu negócio, dentro do empreender, você acaba trazendo toda essa energia masculina para a sua vida e para o seu corpo. Isso é. E daí eu queria até trazer, porque assim, somos duas mulheres que estivemos em empresas que, assim, igual eu trabalhei com construção civil, você trabalhou com empresa, né, madeireira e tudo mais. São empresas que têm muitos homens, né? Muitos homens, né? A base é masculina. E daí, assim, como trazer o feminino para dentro dessas empresas? E daí, por exemplo, e você se tornou mãe, né? Você dentro desse movimento todo, você se tornou mãe com isso. Como não se perder nessa trajetória? Porque é muito difícil. Eu vejo assim que na época que eu estava na empresa da família, o meu masculino era no talo. No talo. Eu pego fotos de sei lá, vai fazer 2 anos e meio que a gente transitou de carreira. Sim. Eu e a Dayana. E daí eu pego fotos minhas de 3 anos atrás, é totalmente diferente. Foi mais ou menos o mesmo período que eu fiz a transição, né? Porque o Bento fez 2 anos, então eu também encerrei a minha carreira mais ou menos nesse período. E é isso que você falou, assim, até para lidar com o meu pai, com essa figura do patriarcado, era um desafio. Ele aceitar, né, aquilo, por exemplo, eu estudei para estar ali, mas ele aceitar aquilo que eu levava de novo, com certeza tinha interferência por eu ser mulher. Sim. Não, como se fosse assim, não, eu sei o que eu faço, então deixa que as coisas são do meu jeito. Então eu senti essa necessidade de me posicionar de forma masculina também para ele, não, tem que ser assim, é assim. Então era um grande desafio, né, dele não querer aceitar e eu querer me impor dessa forma masculina. Então eu acredito que até isso também tenha me trazido para essa área, para desenvolver o meu feminino, né? Porque hoje eu desenvolvo um papel feminino dentro da área do desenvolvimento humano e trabalhando também com mulheres, né?
E como que você traz hoje, eu queria que a gente chegasse um pouco no como assim, como que você traz hoje esse papel do feminino, porque eu quero aprender também, porque eu tô nessa batalha aí. É um desafio, É um é um desafio desafio. de cada vez mais estar dentro do meu feminino. É. E eu vou fazer um parênteses aqui nisso, que eu falo que eu trago, por exemplo, o batom. Agora eu uso batom vermelho, eu uso batom escuro, por quê? Para eu lembrar que eu sou menina. Legal. Entendeu? Legal. Porque quando eu uso maquiagem diariamente para eu lembrar que eu sou menina. Entendeu? Que eu sou feminina, que isso daqui faz parte do que eu sou. Por quê? Porque a gente, quando trabalhava lá, a gente não usava maquiagem. A gente andava de jeans, camiseta e rabo de cavalo. Para não aparecer mesmo, né? Porque senão as pessoas não respeitavam. Exatamente, você tinha que se misturar eu no tinha meio. que me misturar ali naquele meio. Então, assim, como que a gente trabalha esse feminino, né? Trabalha esse papel de mãe, traz esse movimento, né? A mulherada tá dentro de um mercado, a maioria no mercado muito, né? Assim, no sentido de a gente no mercado de trabalho, a gente tá lutando ali com, né? Lutando, mas os papéis ali junto com os homens. Como é que a gente se posiciona tendo seu espaço, sendo feminina e sendo mãe? Sim, é um grande desafio, né, Lu? Não é uma coisa simples, um papel fácil. Muito trabalho, muita constelação, muita terapia, a terapia está em dia, mas eu tenho visto que eu tenho conseguido cada vez mais, principalmente depois da maternidade, né, depois também de ter me casado, eu percebo que tem sido uma atitude voluntária minha, sabe? Sim. De querer me tornar essa mulher que está ali naquele papel feminino de doçura, né? Você faz um empreender de uma forma mais humana, né? Porque a mulher ela tem esse lado mais humano, mais doce, mais flexível. Essas são as características da feminilidade. Então você consegue exercer através da humanidade, através dessa doçura feminina. Aí você se impõe, mas você se impõe com amor, né? Com humanidade. E isso é o que para mim faz o diferencial de você manter o seu feminino aflorado ali dentro do empreender, né? E eu acredito que a maternidade me ajudou muito nisso, porque eu me tornar mãe me tornou mais flexível, me tornou mais doce. Eu percebo isso, sabe? E daí, assim, a gente consegue mostrar a nossa força sendo doce. E isso para mim ficou muito claro nessa imersão, porque tinha uma moça lá, a Sheila. Depois eu quero até trazer a Sheila aqui para gravar com ela. Que ela é do desenvolvimento humano também, e assim, ela é muito feminina, doce, ela, assim, tem um jeitinho de falar bem como você, sabe, assim, bem feminina, bem doce, mas você sentia na fala dela uma força, eu não sei explicar, sabe, você consegue mostrar quem você é ali, mostrar o que você veio fazer no mundo, sendo doce, sendo feminina. Você consegue. Você vê que você não precisa estar nesse papel masculino para você se posicionar. Sim. É isso que para mim foi a grande virada de chave. Quando eu olhei na maternidade, eu olhei para minha mãe e consegui valorizar, né, todo aquele movimento dela, né, no feminino dela. Eu consegui enxergar, para mim, eu acho que fez toda a diferença eu ter desenvolvido mais o meu feminino. Eu olhar para minha mãe e admirar o feminino dela, que era algo que eu lutava contra dentro de mim. Sim. Sabe? E daí é uma coisa que acho que a gente precisa trazer muito, sabe, Bia, para as mulheres, porque assim, a sociedade, ela ensinou que o papel da mãe, quem cuida dos filhos, que é dona de casa, que ela é como se ela fosse menor. Exato. Desmerecendo a gente cresce isso. ouvindo isso, né? E daí, por isso que a gente, inclusive, a gente não dá o valor que é o da mãe que fica dentro de casa, que cuida, que tá ali. E assim, que criam filhos maravilhosos, entendeu? Pelo fato dela estar se dedicando aos filhos e ao seu processo de estar dentro de casa. Então, assim, a gente trazer, desmistificar essa sociedade. Exatamente. E quando eu percebo que hoje eu, na atual geração, decidi por conta própria fazer isso é maravilhoso, né? Isso é uma clareza muito grande que você tem de falar assim, não, realmente isso é muito bom, vai ser muito bom para o meu filho.
agora, nesse momento, o foco é ele, sabe? Então, isso é muito bonito, né? Hoje eu consigo olhar, assim, com uma beleza esse movimento materno, sabe? Sim. E daí, eu acredito que essa construção que você faça no seu trabalho, né, com as mães, é também esse movimento de valorização desse papel dela, né? Claro, Porque exato. o que eu percebo, assim, que muitas mulheres, eu atendo muitas microempreendedoras, muito empreendedoras que estão iniciando, né? Ou que estão nesse processo, assim, bem embrionário. E daí, eu tô querendo... nem olho a empresa como empresa, porque é só um complemento de renda. É como se o fato dela estar ali no movimento de trabalhar e ser mãe também, ela não pudesse tracionar a empresa dela. Sim. Não, e eu falo muito disso hoje. Como que você pode ter gestão de tempo, gerir o seu tempo para que você possa ter o seu papel de mãe, ter a sua qualidade de vida e mesmo assim fazer um negócio de sucesso? Porque isso é possível. Claro, e eu acho muito, muito interessante esse trabalho que você está fazendo, viu, Lu? Porque realmente a sensação que nós mães temos é essa, né? Como é que eu vou conseguir lidar com um negócio sendo que eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que dedicar e eu não tenho hora? Vamos supor, eu tenho o meu horário de estar ali no escritório, mas se meu filho bate na porta chorando, eu vou abrir, sabe? Então, assim, é aquela questão que a gente fica sempre eu faço isso ou faço aquilo? Será que dá para eu conseguir dar uma guinada no meu negócio, dar uma tracionada no meu negócio, sendo mãe de um menino pequeno? Então, muito legal esse trabalho que você está fazendo. Inclusive, eu quero ser sua cliente, querida, porque eu preciso. Não conversamos depois. Porque eu estou desenvolvendo esse trabalho, está sendo muito importante para mim, tô amando fazer, mas claro que quando a gente tem alguém ali para ajudar a gente a tracionar o negócio, né? Faz a diferença, né? Claro. E eu sempre falo que é muito sobre organização, né? Gestão de tempo. E quando a gente vai falar de organização e de gestão de tempo, a organização que funciona para mim é diferente da que funciona para você. Certo. E daí, uma coisa que eu venho batendo muito, que eu falo sempre nas minhas redes sociais, é o seguinte: o problema é que os grandes players hoje chegam para você com uma caixa pronta, com uma receita pronta de bolo e fala, faça assim. Sim. E eu não acredito nisso, porque eu sou diferente de você. Nem os meus dedos são iguais. Sim. Aí eu vou chegar para você, que é diferente de mim, e falar, faça assim, desse jeito, igual. Não funciona. Então, como que a gente faz um negócio funcionar? É entendendo o que faz sentido na sua vida, né? Como que você quer fazer com a sua vida, com o seu negócio, com a sua família, com o seu relacionamento, com o seu social, né? Com a sua vida social. Tudo. Né? Eu quero isso, tá bom. E eu quero receber isso de dinheiro. Tá bom. Então, como que eu vou juntar tudo isso num pacote para conseguir? E às vezes tem pessoas que querem ganhar R$1 milhão trabalhando 2 horas. Filha, não faz sentido. Sim. Então, eu vou te mostrar que nesse primeiro momento, para você construir uma empresa de R$1 milhão, você vai ter que trabalhar mais. Sim. Então, como que a gente faz isso? Entendeu? E é uma questão de alinhamento. Sim. Né? Então, assim, você pode conquistar o que você quiser, desde que você tenha clareza. Acho que antes de tudo vem a clareza. Perfeito. Né? Você trazendo essa clareza para a sua vida, entendendo tudo que você quer para cada área dela, você vai criando essa organização, esse planejamento, esse direcionamento para que você chegue lá, você alcance, né? Então, assim, é muito mais profundo do que as pessoas acreditam. Quando eu começo a falar vou fazer um planejamento estratégico, a pessoa, é uma pessoa que vai desenhar. Não, filho, não é uma pessoa que vai desenhar o que você vai fazer aqui. Eu preciso entender o seu emocional, eu preciso entender a sua estrutura de vida, juntos, né? o seu financeiro, entendeu? O quanto você dá conta e eu falo, dá conta e sustenta essa vida que você quer. Exato. Porque o que você quer é diferente do que você dá. Não adianta você querer e você não conseguir fazer. Exatamente. Isso, né? Você precisa entender se o seu emocional dá conta do que você quer. Exato. Então, assim, é muito mais profundo, né? E daí você vai trabalhar o ser humano como um todo. Sim, muito interessante. É muito interessante. E daí a gente vem, quando eu falo das mães, né, que é muito legal isso que você está fazendo,
A gente precisa trazer essa consciência para a mãe que ela consegue e que o fato dela empreender, ela começar menor, que a maioria todo mundo começa pequeno. Primeiro a gente trazer essa consciência para a mulher. Ninguém começa grande, só se você for herdeiro. Caso contrário, você vai começar como todo brasileiro normalzinho, pequeno, né? Então assim, a gente começou pequeno. Como é que a gente vai fazer isso, né? Se deu o tempo de você ter a sua maturação, né? Então, esse trabalho que você está fazendo com a mulher de conscientização do papel de mãe, e eu acredito que você vai fazer um trabalho do que eu falo, que é essa conscientização do seu empreender também, para ela não se desesperar, porque senão ela acaba criando uma frustração muito grande. Sim, claro. Porque a mulher de hoje trabalha, né? Ela tá no mercado, então assim, ela acaba saindo para poder ser mãe, e depois ela cria uma frustração, porque ela também gosta de trabalhar. Ela também gosta de trabalhar, exatamente, que é o perfil que nós temos, né? Sim. E eu acredito que seja a maioria dos perfis. E quando você fez igual você falou, né? Esses 3 meses que eu fiquei em casa foram muito difíceis. Como é que você... foi para você esses 3 meses e como que você chegou à conclusão, eu preciso continuar empreendendo, mesmo que seja de forma, começar pequeno em casa, porque o Bento tá pequeno. Sim. Como foi isso para você? Eu nunca tive dúvida que eu continuaria, né, nesse movimento, porque mesmo quando eu tinha a empresa, eu abri a empresa em 2017, e foi no mesmo período que eu comecei a fazer mapas numerológicos, né? Então, depois disso vieram outras formações que eu fiz novos projetos. Mas desde então eu trabalhava na empresa durante o dia e à noite eu abria mapa. Então eu já estava nesse movimento. Por isso que quando eu parei, quando meu filho nasceu, que eu parei 3 meses de fazer tudo, eu fechei a empresa nesse período e eu não estava atendendo porque eu não tinha disponibilidade de tempo, né? E também o mental, né, da gente fica meio conturbadinho nesse período, né? Você não dorme, né? Os primeiros meses você não dorme. Então, né? assim, é o tempo inteiro o filho chorando, você ali sem saber, você aprendendo a ser mãe, né? Porque você tá aprendendo mãe de primeira viagem, né? Então, para mim foi um grande desafio ter ficado parada nesse meu sentido, nesse lado. Eu falei assim, gente, eu tenho que olhar para mim, eu não tô conseguindo olhar para mim. E olhar para mim seria o meu profissional, que sempre foi muito forte dentro de mim, né? Então, logo quando ele fez 3 meses, foi o período que eu me dei. Eu falei assim, não, a partir daqui eu vou voltar a atender. Então, eu já tinha preparado meu escritório dentro da minha casa, né? Durante a gravidez, deixei tudo pronto. Então, quando ele fez 3 meses, eu voltei a atender e para mim daí não para mais, sabe? Eu lembro que quando você fez o mapa, daí acho que tinha uma pessoa que estava em adaptação na sua casa, né? Assim, para cuidar dele, né? Aí ele começou a chorar, daí você falou, o Bento tá chorando. Eu falei, vai lá. Daí você falou, não, vamos, ela precisa aprender. Calma. Daí chorou um pouquinho mais. Aí chorou um pouquinho mais, você falou, não, Lu. Eu falei, vai lá, sou mãe, vai lá olhar. Daí você foi lá, olhou, não, tá tudo bem, tá a adequação ali. Mas é aquele negócio. Desafio, nesse início foi bem desafiador. Hoje eu consigo, se eu estiver atendendo, eu não abro a porta. A não ser em algum caso extremo, né? Mas tá chorando lá, eu deixo. Se eu estiver atendendo, eu deixo. Agora, se eu estiver dentro de um propósito de estudo, ou tô, de repente, ali fazendo minha pós-graduação em neurociência, aí eu percebo que tá precisando, eu paro um pouquinho, vou lá. Então, a gente... consegue ter essa flexibilidade. Tem que ter, né? Mas você sabe o que eu faço, né? Quando eu tô em atendimento, eu deixo o meu celular... eu sempre falo, né? A questão de produtividade, né? Eu não tenho... entra nada de notificação nos meus eletrônicos, né? Sim. Mas eu deixo o celular sempre em pé, assim, porque quando entra... Eu deixo só salvo a escola da Duda, né? E daí eu sempre falo, olha, eu só vou pedir para interromper, a única vez que eu vou pedir para interromper vai ser se a escola da minha filha ligar. Porque, assim, a gente precisa ter entendimento do que são as prioridades. As prioridades, perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, eu amo, quem me conhece sabe, eu amo trabalhar. Isso faz muito sentido para mim. Tirar o trabalho de mim é um negócio que vai... Sim, eu entendo bem. Vai ser bem desafiador. Mas, assim, a minha prioridade é a minha filha. Sim. Então, assim, se a escola ligar, eu vou ter que parar, eu vou ter que interromper, seja lá o que eu esteja fazendo.
Entendeu? Você tem que colocar as ordens de prioridade, não tem como. E daí é negociação, né? Então, todos os clientes, quando eu começo atendimento, eu falo, olha, meu celular sempre tá para baixo. Quando ele toca, eu subo ele. Uhum. Ele deixa ele para vibrar em atendimento, eu subo ele. Eu vejo que é da escola, eu atendo ou não. Eu abaixo ele vai ficar, porque eu não deixo ele nem para cima, eu deixo ele para baixo. Ele vai ficar. Por quê? Porque você tem uma criança pequena e eu sou mãe. Sim. E se isso não fizer sentido para o meu cliente, se isso de alguma forma incomodar, não é nenhum cliente que eu quero atender. Não é para ser seu cliente. Entendeu? Exato. Por quê? Porque o meu valor valor de família e da minha filha é algo que é muito importante. A gente quer se conectar e atender pessoas que têm os mesmos valores que você. Claro, exatamente. Né? E geralmente chega, né, Lu? As pessoas que se conectam com você. Dificilmente chega uma pessoa que não se conecta. Então, eu tenho muita essa tranquilidade de que chega cliente que é para chegar, sabe? Sim. Então, realmente se conecta. Nunca veio gente que quando... Imagina, toda vez que eu falo assim... É porque a sua energia atrai as pessoas que são compatíveis com a sua, né? Essa questão da parte energética do negócio também faz muito sentido, né? Eu sempre falo, quando tô com a energia mais baixa, parece que até os clientes somem, né? Mas é desse jeito, né? É desse jeito. Já percebeu quando adoece, de repente você percebe que a agenda, assim, sumiu. Aí, de repente, você adoece. Por quê? Você precisava, né, não ter clientes para você ficar doente, porque senão como é que você ia fazer? Você ia ter que remanejar aquilo. Então, é interessante como isso, a energia né? Sim, eu sempre falo, né, a forma que você pensa é o que você cria, né? Então, você precisa desse movimento de ter muita certeza do que você quer para a sua vida, para você criar o que você deseja. E me fala uma coisa, das mães que você vem atendendo hoje, nesse movimento, eu queria que você falasse um pouco mais disso, explorasse um pouco mais essa questão da neurociência com as mães, porque isso vai fazer muito sentido para as mães empreendedoras, acho que para trazer essa calma de porque quando a mãe está em paz com o filho, ela acaba conseguindo trabalhar melhor. Eu em paz com Maria Eduarda, eu trabalho melhor. Eu percebo isso também, Lu. Quando eu percebo que eu dei o meu melhor pro Bento naquele dia, eu trabalho muito melhor. Então, assim, quando eu acordo, o meu tempo ali é dele, né? Então, eu me dedico a ele até a hora que ele desce com a babá para brincar. E se eu não consigo dar o meu melhor para ele naquele momento, aquele meu momento de presença, de qualidade, quando eu vou trabalhar, eu já me sinto culpada por estar trabalhando e não estar com ele. Justamente aquela tal da culpa materna, né? Porque se você não consegue dar o seu melhor, você está se culpando o tempo inteiro. Então, quando você está bem com o seu filho, quando você está bem com o seu maternar, você consegue desenvolver não só a parte empreendedora, mas todas as outras áreas da sua vida, inclusive ser uma esposa melhor, ser uma amiga melhor, uma filha mais presente. Então, tudo gira em torno disso, né? E o trabalho que eu tenho feito com as mães, ele é justamente esse, de fazer com que elas olhem para esses filhos de uma forma mais afetiva, tá? De não com essa rigidez que já foi visto antigamente, mas também de uma forma com limites, né? Aprender a lidar com essa criança e dar limites para ela de acordo com o desenvolvimento cerebral dela, de acordo com o desenvolvimento neurobiológico. Então, o grupo ele é feito por 3 meses, né? Então, assim, é um grupo que tem começo, meio e fim, porque ele tem um conteúdo para ser dado, e esse conteúdo ele não é só teórico, ele é vivenciado. E é interessante porque o meu projeto chama Sou Mãe. Por que é Sou Mãe? Porque antes do Sou Mãe existia o Sou, que é uma vivência voltada para trabalhar traumas e feridas emocionais dos adultos, né? Então, eram adultos que estavam ali fazendo um processo, uma imersão de um dia, trabalhando as feridas que as crianças deles tiveram. Então, eu já tenho esse trabalho desenvolvendo, né, para que esses adultos olhem para essas feridas, que eles ressignifiquem e se trabalhem em relação a isso. Então, as pessoas saem dessa imersão já com um novo olhar, com um novo significado para aquilo que ela vivenciou. E depois da maternidade, o que me veio? Eu falei, gente, eu quero trabalhar essas mães para que elas
possam não levar esses traumas para esses filhos de hoje, para essa nova geração. Então, para que essa geração cresça menos traumatizada, com menos feridas emocionais. Claro que a gente, enquanto ser humano, somos falhos, e a gente volta e meia a errar, a gente vai falhar, mas a gente pode amenizar muita coisa a partir do conhecimento, sabe? Então, para elas tem sido, assim, um ganho de consciência muito grande, coisa que elas realmente não sabiam, é um conhecimento novo, porque é um conhecimento novo, e então, através dessas vivências, elas trabalham as próprias crianças delas, a infância delas, elas olham para a infância delas, e através disso, através desse ressignificado, elas podem olhar para o filho delas de uma forma diferente, elas conseguem se regular para conseguir regular o filho. E daí uma coisa legal que eu acho desse movimento que você faz é o seguinte, você traz clareza. E daí, assim, a pessoa, como todo ser humano, ele vai escorregar. Sim. Mas o fato de ter clareza, ele pode voltar. Poxa, nossa, escorreguei. Exato. Ai. A Fabi já me mostrou. Até o depoimento, o depoimento que elas trazem, porque a cada 15 dias, né? Então, assim, dá um tempo delas vivenciarem aquilo que foi feito na sessão, né? Então, ela chega e fala assim, nossa, a minha filha fez isso, eu ia fazer dessa forma, mas eu lembrei do que a gente viu aqui, e eu fiz diferente, e realmente o resultado foi diferente. Então, sabe, não tem nada mais gratificante do que isso, sabe? E aí existe aquela questão da tomada de consciência, de que você vai escorregar, mas depois que você começa a praticar, você começa a trazer aquilo para o inconsciente, então você vai se tornar competente inconscientemente. Sim, sabe? porque é a constância, né? Você vai fazendo a prática. E eu falo assim, há quantos anos você está sendo uma mãe assim, até hoje? Então, a partir daqui você vai fazer diferente, mas claro que você tem aí um período enorme que você foi de outra forma, né? De claro, adequação mesmo. E dentro desse projeto, Lu, eu também estou com um projeto de fazer palestras para escolas infantis, de levar isso para pais e educadores, não só para mães, mas levar para educadores também, para como esses educadores podem cuidar dessas crianças durante o período que elas estão na escola. Então, é um projeto que está bem assim, avançado nesse lado, sabe? De levar para essas escolas. Que, assim, na verdade, é trazer a conscientização como um todo. Como um todo, não exatamente. É só para as mães. Não é só para as mães, porque tem muitos pais, tem muitos educadores, né? E quando essas pessoas olham para a infância delas, as coisas fazem muito mais sentido, né? Sim. Porque não é só um conhecimento, é expansão de consciência mesmo. Consciência, exatamente. E que bacana. Nossa, adorei essa ideia da palestra. Por quê? Porque você traz para o todo. Para o todo, exato. Você porque abrange, agora, né? Pensando, é muito egoísta a gente deixar só para a mulherada. Então, é muito egoísta. Eu acredito, assim, que esse projeto começou com mães, mas ele não vai ficar só com mães, né? É porque as mães são as que ficam mais com os filhos. Exato. Nossa, tem muito uma linha de desenvolvimento muito bacana, porque você começa com quem realmente tá... Porque, assim, não é que os pais não fiquem, mas as mães é a que fica mais com a criança, não tem jeito. Reconhecer, a gente tem que reconhecer. Então, começa... E rapidinho, Lu, é a figura principal para o filho, ainda que essa mãe seja ausente, isso representa muito, porque é o principal elo, é de onde ele veio, né? Foi o tempo que passou ali dentro do corpo dela, sentindo as sensações, os sentimentos dela. Então, essa relação com mãe é muito importante. Por isso que eu comecei com as mães. Sim. Entende? E daí você começa com as mães, daí você traz, né, para os profissionais, para os pais, traz para todo mundo, porque a gente traz uma quebra de padrões e de crenças ali, né? Sim. Eu não tive no Soul, mas quem participou disse que é uma vivência muito bacana, bem né? Intensa, bem intensa de quebra de crenças. Sim. Então, assim, eu imagino que o projeto deve estar lindo. Tá lindo. Eu estou muito feliz. Eu imagino. Estou me realizando muito com esse projeto. E quando que vai abrir a próxima turma? A próxima turma vai ser agora em setembro e ela vai ser online, toda online. Essa turma que está acontecendo agora, ela está sendo 100% presencial. E a próxima vai ser 100% online, justamente para pegar pessoas de outros estados, né, que têm interesse em fazer. Então, você consegue ter abertura para muito mais pessoas, né? E a experiência
experiência é tão profunda quanto, né? A gente sabe que o online hoje em dia trouxe essa facilidade pra gente. Então, as pessoas elas se acostumaram também. É ao vivo? É ao vivo, sim, vai ser ao vivo. Então é a mesma coisa, gente. Não, o ao vivo é a mesma coisa. Exatamente. Mesmo os gravados, sabia? Assim, eu faço parte de um grupo chamado Alquimia. E daí é ao vivo e ela deixa gravado para as pessoas que não conseguem assistir. Mas, assim, eu acho que a conexão da mulherada dali é tão grande que às vezes eu tenho a sensação que eu tô assistindo gravado ao vivo. Entendi. Não, mas funciona muito bem, é maravilhoso. Eu gosto muito. É muito o formato com que é feito, eu que moro em Belém, né? Eu não tenho tanto acesso a cursos presenciais como vocês têm aqui em São Paulo. E agora, por causa da maternidade, tenho podido vir cada vez menos. Então, para mim, os cursos gravados, os cursos ao vivo online, são o que realmente me alimenta, né? Funciona muito bem. Sim. Não, realmente, quando você estava sem o Bento, eu via muito mais, né? Não, eu morro de saudade de São Paulo, gente, que aqui tudo acontece, né? Não, e você adora São Paulo, né? Então você via com mais frequência mesmo. Até tinha cursos que eu ficava sabendo quando você vinha. Eu falava, nossa, olha, a Bia sabe tudo aqui. Tá ligada em tudo. Eu lembro que logo quando você começou a entrar nessa área, você me perguntou algumas coisas, né? Sim, e daí, não, tem muitos que eu fiz. E hoje você que tem que me mostrar, Lu, porque esse aí que você fez esse final de semana, essa semana eu quero fazer. Não, esse que eu fiz foi realmente, vale muito, muito a pena. Ele vem com essa profundidade do se conhecer, tanto que eu, assim, a apostila é desse tamanho, mas eu fiz muitas anotações, assim, de muitas coisas emocionais que eu preciso trabalhar, até para ter o entendimento de como tracionar o negócio para frente. Por quê? Porque você precisa olhar isso, né? Tem várias questões ali que estão, né? Os 95% do nosso inconsciente que tá ali, né? A crença ali que tá... E a gente não vê, né? Isso que você falou, tá no inconsciente. Então, eu trabalho muito com isso também, com essa parte do inconsciente, das emoções, das feridas emocionais que a gente carrega ao longo da vida. E muitas vezes a gente nem tem consciência, porque às vezes dói tanto, né, que você prefere apagar. O cérebro ele é tão inteligente que ele apaga da sua memória. Mas você continua refém daquilo. Sim. Isso que é importante você entender. Isso, e você continua refém daquilo, e eu sempre falo, né? Você não consegue levar pessoas para um nível que você não passou. Exato. Então, assim, é importante. Toda vez que eu vou para um curso de desenvolvimento humano, eu falo, eu só vou se for para arrastar minha cara no asfalto. No sentido assim, que é para ir e para entrar de verdade, para se aprofundar. Claro. Por quê? Porque é isso que vai trazer as reflexões, te levar para o próximo nível e fazer com que você consiga efetivamente mostrar esse caminho para outras pessoas. Claro, exatamente. E também, você já percebeu que a maioria dos terapeutas, das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, são pessoas que tiveram muitas vivências desafiadoras na vida. Tá? E é isso que faz dele um bom terapeuta, porque ele sabe do que ele está falando, né? Então, isso é transformar a sua dor em dom, sabe? Eu acho lindo isso. E você não precisa, as pessoas elas não precisam chegar no mesmo, eu falo do buraco. Eu falei assim, as pessoas não precisam ir pro mesmo buraco que eu fui, entendeu? Se eu já sei qual é o caminho, claro, vamos encurtar isso aqui. Isso é o propósito de vida, né? Sim. Você ajudar outras pessoas ali a não entrarem nesse buraco, e pessoas fazerem aquela caminhada que você já fez e que você não precisa passar por aquilo. Não precisa passar por isso. Claro. Bia, eles já estão assim, você viu que eu tô virando pra cá? tô fingindo já que não tô vendo ali, eles já estão com a mãozinha levantada. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora de dar tchau. Uma pena que tá sendo muito gostoso. Obrigada, passa que não vê, mas antes de finalizar, eu sempre gosto de pedir, né, pra pessoa que tá aqui com a gente, deixar uma frase, ou uma mensagem, algo que faça sentido para você, para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo o Óbvio. Nós estávamos falando aqui sobre essa questão do que a gente pensa, a gente cria, né? E me veio uma frase que eu levo para a vida, que onde a gente foca, expande. Né? Então, eu amo, é do Fonseca essa, né? Ele trouxe de alguém, mas é dentro do curso dele que eu aprendi. Viu, mas
é justamente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está focado nos nossos problemas e a gente só vê mais problemas chegando, mais problemas aumentando. E quando nós olhamos para os nossos potenciais, para as nossas qualidades, para aquilo que a gente pode desenvolver, para os nossos sonhos, isso também expande. Então, a gente ter esse olhar mais positivo mesmo da vida, que faz com que a gente se torne pessoas melhores e a gente galgue novos patamares. Eu acho que a grande mensagem é: escolha qual é o foco que você vai dar, né? Escolha o que você quer expandir. Então, assim, se você continuar só focando... Claro que a gente precisa resolver nossos problemas. Sim. Isso daí é inquestionável. Você vai focar para solucionar e não para fazer com que aquilo fique num looping eterno que você não consiga sair dali. Exatamente, né? Eu falo, né? Você vai cicatrizar a ferida, você vai ficar lambendo ela. Exato. Você focar na sua dor é você ficar lambendo a sua ferida, né? Então, vamos focar no quê? Na solução. Como que eu faço para sair daqui? Como que eu faço para melhorar aqui? Aonde que eu vou chegar? Como que eu vou melhorar com isso que aconteceu, né? É algo que eu tenho muito, Lu. Eu costumo falar assim, que eu não passo por uma dificuldade inerte. Eu vou procurar onde quer que seja a solução daquilo. Quem é que pode me ajudar? É o Fonseca? É a Dani? Sabe, é a terapeuta? Quem é que tem aqui algo para me ajudar? Porque eu não vou passar por isso aqui sem pedir ajuda, se eu percebo que eu estou precisando. Então, tentar sair o quanto antes daquele buraco que você está passando para poder olhar realmente ali para o novo horizonte, né? Sim. Ai, que delícia! Ai, eu queria agradecer. Tá? Você veio de... Gente, ela veio de Belém Pará aqui para gravar com a gente. É um prazer para mim, uma honra, viu, Lu, ter sido convidada para estar aqui no Desconstruindo Óbvio, que eu sou fã de carteirinha, sabe, que eu assisto, né? Eu sei, eu tô muito feliz, obrigada de verdade por ter disponibilizado. Eu sei que você veio super correndo aqui para São Paulo. Eu tô indo embora hoje já. Exatamente, atravessou São Paulo para vir aqui para Alphaville para gravar com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço. E, gente, quem tá aí assistindo, manda, deixa eu colocar aqui, senão fica sem o áudio, manda esse conteúdo para outras pessoas, se inscreve no canal, curte, compartilha. O pessoal fica falando que eu converso com as mãos. Essa é a Luana, gente. Essa é a Luana. Essa quem sou eu? Essa sou quem sou eu. Compartilha para todo mundo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você, 7h na sexta-feira. Então é isso. Beijo. Beijo, gente.